Olá pessoal, aqui é o Robson e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o osciloscópio, especificamente sobre o osciloscópio analógico. Esse é um instrumento muito versátil que durante o dia a dia na eletrônica a gente vai utilizar bastante. Na cadeira de instrumentação a gente tem o uso desse equipamento em várias atividades e ele é muito útil para descobrir defeitos e verificação de sinais, verificar se os sinais estão corretos, verificar se os sinais estão adequados conforme você desenvolveu o circuito. Por exemplo, se eu tenho 555 que tem uma saída que vai ter um trem de pulso, eu consigo medir se o ciclo ativo e o ciclo desligado vai estar dentro do que eu projetei no circuito. Então, pessoal, o osciloscópio analógico ele vai ter a sua tela de demonstração, onde vai aparecer a forma de onda. Nessa tela de demonstração vão ter vários traços que dividem o eixo vertical e o eixo horizontal. Como funciona essa divisão? Ele é um equipamento que funciona com X e Y. No eixo Y a gente vai ter os valores de tensão. Então, sempre quando subir o traço, aumenta a tensão, quando descer o traço, diminui a tensão, considerando que você está usando a ponteira no lugar correto. Então, nesse modelo aqui eu tenho 4 subdivisões para cima, 4 subdivisões para baixo e 5 subdivisões para a esquerda e 5 para a direita no eixo horizontal, que é a nossa frequência, na verdade é o nosso tempo, mas a gente sabe que a frequência é 1 sobre o período. Então, eixo horizontal é tempo, eixo vertical é tensão. Para fazer a calibragem do osciloscópio analógico, eu vou seguir um documento que foi desenvolvido pelo professor Inelmo Bosley Rossi e vou fazer o passo a passo. São 7 passos para fazer a calibragem desse instrumento. Primeira coisa, primeiro passo, ligar o osciloscópio. Eu vou ligar ele e vou colocar na intensidade máxima, que ele fala aqui no segundo passo. Ajuste a intensidade e luminosidade no valor máximo somente até alinhar e ajustar os traços. Olha só, aqui liga e aqui eu boto a intensidade no máximo nesse mesmo potenciômetro, certo? Passo número 3, colocar CH1, que é o canal 1, e CH2 em GND. Então, coloquei o canal 1 em GND, coloquei o canal 2 em GND. Passo 3, habilitar os dois canais na tela. Para habilitar os canais na tela, eu vou ter que selecionar o modo. No modo, eu vou mostrar o modo de exibição. Aqui está em canal 1. Se eu botar para baixo, vai mostrar o canal 2. Se eu botar em alternado, vai mostrar canal 1 e canal 2 alternadamente. Se eu botar em shop, vai mostrar o canal 1 e o canal 2 juntos ao mesmo tempo. E se eu botar em ADD, ele vai somar o canal 1 com o canal 2. Eu vou deixar eles em alternado, uma hora vai ligar um e uma hora vai ligar o outro. Passo número 4 é habilitar os canais na tela. Passo número 5, Trigger Search no canal 1. Então, eu vou selecionar o modo do trigger, certo pessoal? O trigger vai ser quando tem uma forma de onda rodando na tela, ela vai estar sempre passando, dando uma volta e passando de novo. O trigger vai fazer tu tirar uma foto dessa forma de onda sempre no momento correto. Por exemplo, eu tô com uma forma, vamos pensar num carro de corrida numa pista, ele está dando a volta, daí aqui eu tenho onde eu tiro a foto e pá, tiro a foto aqui. Se eu acertar exatamente no ponto que o carro passou, eu vou conseguir fazer o trigger correto, certo? Se eu errar a foto, o carro vai ficar andando mais para a esquerda ou mais para a direita. Esse é o trigger. Trigger Search, canal 1.
canal 1 ou canal 2. Beleza, deixei no canal 1. Selecionar o trigger modo para automático. Trigger modo para automático. O trigger é sempre pro tempo, certo, pessoal? Posicionar o seletor giratório trigger level para a posição central. Então, vou colocar o trigger na posição central. E agora ele diz para eu ajustar a posição vertical dos canais na tela, mover o posicionador vertical para o centro. Ele quer que eu ajuste a posição vertical dos canais na tela. Então eu tenho position aqui do canal X. Olha lá, ele estava perdido lá embaixo. E eu tenho position aqui do canal Y. Vou colocar os dois bem no centro. Ajustar o seletor giratório volts de divisão para 2 volts e o botão de calibragem rival totalmente para a esquerda. Esse é o botão de calibragem, já está todo para a esquerda. E vou colocar o volt por divisão em 2 volts. O que é o volt por divisão? O volt por divisão é a seleção de quantos volts eu vou ter a cada divisão inteira. Por exemplo, agora que eu coloquei ele em 2, ele vai ter 2 volts a cada divisão inteira. Então, se eu tiver uma forma de onda aqui em cima, uma linha aqui em cima, na última divisão, eu vou ter 2, 4, 6, 8. Certo, pessoal? E a cada divisão inteira eu tenho subdivisões dentro dela. Essa divisão é dividida em 5 subdivisões. Então eu vou ter 4 riscos aqui dentro, cada risco define uma subdivisão. Ajustar a posição horizontal dos canais na tela. Tá, eu ajustei minha posição vertical. Agora eu vou ajustar a minha horizontal, olha só. Vou deixar os meus canais que eu consiga visualizar eles inteiros na tela. Certo? Selecionar o seletor giratório segundo por divisão, time por divisão nesse caso, né? Mas ele é em segundos para 1 milissegundo. Então eu estou aqui na escala de microsegundos, 1 milissegundo é aqui, certo? 1 milissegundo. Agora eu vou acoplar a minha ponteira no osciloscópio. Vou colocar, essa é a minha ponteira de prova. Vou colocar ela aqui no canal 1. Ela vai ter o pino negativo, que é essa garra jacaré, e o pino positivo, que é a ponta aqui da ponteira. Além disso, ela vai ter uma seleção vezes 1 para o lado esquerdo e vezes 10 para o lado direito. Isso significa o quê? Que vai ser o valor que está aqui na seleção do volts por divisão vezes 1 ou vezes 10 por divisão. Por exemplo, agora eu estou em 2 volts e a minha ponteira está em vezes 1. Significa que eu tenho 2 volts por divisão vezes 1 da ponteira. Se eu botar minha ponteira em vezes 10, eu vou ter 2 volts por divisão vezes 10 da ponteira. Então, minha divisão vai ter 20 no total. São 20 volts a cada divisão. Se eu tiver uma forma de onda, uma linha na terceira divisão, eu vou ter 20, 40, 60 volts. Certo, pessoal? Vou botar em vezes 1. O próximo passo que ele fala aqui no material do Inelmo é para acoplar a ponteira do canal 1 do osciloscópio no circuito de calibragem. Nesse aparelho que eu estou testando, esse circuito está quebrado. Então eu vou usar um gerador de sinal para colocar a forma de onda para vocês verem. Vou conectar o negativo no menos, o positivo no mais e vou ligar meu instrumento. Muito bem, mas não tem nenhuma forma de onda. É porque ele está me pedindo agora para mover
o canal 1 para DC. Então ele está em GND. GND aqui a gente usa para fazer a calibragem. Agora eu vou mover ele para DC e eu já vou ver a forma de onda que está mostrando no meu gerador de sinais. Essa forma de onda aqui é uma onda quadrada. Ela tem semiciclo positivo e negativo. Então, se eu colocar ele em DC, ele vai colocar sempre do zero para cima. Mas se eu colocar ela em AC, eu vou ver realmente como é a minha forma de onda, porque ela tem tensão positiva e tensão negativa. Agora, o último ponto que o Inelmo toca aqui no manual de calibragem dele é para ajustar o traço num valor mínimo visível a fim de melhorar a precisão da leitura. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar somente no canal 1 agora, no meu modo de exibição, e vou diminuir a intensidade do meu traço, que eu não quero ele muito forte na tela, e vou ajustar o foco para deixar ele o mais fino possível. Olha só, agora que ele está bem fino, fica muito mais fácil de eu fazer a contagem de quantos volts tem nessa forma de onda. Vamos lá então, eu estou com volts por divisão em 2 volts e eu estou com a minha ponteira em vezes 1. Então vai ser 2 volts por divisão. Vamos lá, 2 volts, e na primeira subdivisão um pouquinho mais para cima ele já mostra a forma de onda. Então cada subdivisão são 2 volts dividido por 5. Cada subdivisão tem 0,4. Então vai ser 2 volts, 2, dá em torno de 2,5, pelo que dá para ver aqui, porque ela está no meio. E aqui eu tenho menos 2 volts, menos 2,5. Então, pessoal, de pico a pico eu tenho 5 volts, certo? E a tensão do semiciclo somente positivo eu tenho 2,5 volts e do semiciclo negativo eu tenho menos 2,5 volts. Isso funciona no osciloscópio para todos os tipos de onda. Eu vou mostrar para vocês agora uma onda senoidal. Vamos tentar trigar a nossa forma de onda. Vai ser um pouquinho complicado de trigar ela aqui. Vamos abrir ela um pouco. Uma onda senoidal, uma onda triangular, e a nossa onda quadrada que estava anteriormente. Então eu vou poder ter vários tipos de forma de onda medindo aqui no meu osciloscópio. E esse passo a passo que o professor Inelmo desenvolveu, ele é utilizado para fazer a calibragem de qualquer osciloscópio analógico. Sempre tu vai conseguir fazer assim. Como a gente viu quando a gente ligou o equipamento, todos os traços não mostravam na tela, eles estavam fora. E com essa calibragem fica muito mais fácil da gente fazer a primeira medição. Agora é só usar o sinal que a gente quer e fazer as medições. Olha só, estou aumentando a frequência, diminuindo a frequência e eu consigo visualizar corretamente na tela do osciloscópio. Então, pessoal, a entrada no meu acoplamento AC, eu posso selecionar GND para fazer a calibragem ou DC quando for uma onda contínua positiva ou negativa. Volts por divisão, eu seleciono quantos volts por divisão. Position é onde vai ficar o meu traço. Position na vertical é o que a gente viu ali para fazer ele se mover na vertical. Tempo por divisão, eu vou selecionar o tempo. Lembra ali que eu tinha colocado 1 milissegundo
por divisão, significa que eu tenho 1 milissegundo a cada divisão. Funciona a divisão da mesma maneira que funciona a divisão no eixo horizontal, com subdivisões internas. Eu tenho a parte do trigger para fazer essa forma de onda parar. A segunda entrada de ponteira para o osciloscópio, eu também vou selecionar se eu quero a linha C, DC ou GND. Normalmente os osciloscópios são bem divididos, então eixo horizontal X, eixo horizontal Y. Y e X nesse caso é o nome das entradas, certo pessoal? Aqui a gente tem o eixo vertical e a parte de trigger. Certo pessoal? Nesse vídeo é isso que eu quero mostrar para vocês. Eu vou deixar essa folha de calibragem do professor Inelmo junto na descrição do vídeo para vocês baixarem. E qualquer dúvida, crítica ou sugestão, por favor, coloque nos comentários. Um abraço e até a próxima.